Vamos lá, galera. Boa tarde, primeiramente, né? Então, na aula passada, a gente teve um problema que a gente não conseguiu finalizar essa parte dos gráficos, né? Ficou faltando o gráfico S por T no movimento retilíneo uniforme e no movimento retilíneo uniformemente variável. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai começar no movimento retilíneo uniforme. Repare na imagem que a gente já tem aqui o gráfico de uma reta, né? Por quê? Porque a função horária, a gente tem uma função horária para a posição no movimento retilíneo uniforme. A função horária para a posição no movimento retilíneo uniforme é S igual a S mais V vezes T, que é o sorvete, né? Onde posição seria variável, né? Equivalente a variável, então eu posso chamar de Y. Aqui o coeficiente linear B, aqui o coeficiente angular, que vai ser simbolizado nessa expressão pelo V, e aqui a variável. Então não é Y em função de X, então a gente tem que S em função de T. Aqui vai simbolizar o nosso X e aqui vai simbolizar o nosso Y. Tá legal? Entendido até agora? Show! Então, dito isso, a gente vai olhar aqui para o gráfico. A gente tem que no ponto cujo tempo é igual a zero, a partir dessa expressão, quando esse valor for igual a zero, S vai ser igual a S0. Por quê? Daqui sumiu. Então eu pego quando o tempo é igual a zero, quando eu alcançar a reta, eu vou ter justamente o S0. Aqui o mesmo esquema. Mas repare o seguinte, reparem que aqui a posição está aumentando conforme passa o tempo e aqui a posição está diminuindo conforme passa o tempo. Então, se a gente tem um movimento retilíneo uniforme, aquele movimento cuja velocidade é constante, então quer dizer que nesse gráfico aqui a velocidade é positiva. Aqui nesse gráfico a velocidade é maior que zero. Já nesse gráfico aqui a velocidade é menor que zero. E como é que a gente encontra a velocidade desse troço aí? Bom, a velocidade vai ser igual a tangente da inclinação da curva, tá bom? A tangente desse ângulo aqui, ó. A tangente não vai ser... Deixa eu pegar aqui um outro ponto aqui, ó. Vai ficar bonito. S. A tangente não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Então, completando aqui, eu vou ter que a tangente para esse troço aqui, para esse pedaço aqui, vai ser esse tamanho sobre esse tamanho. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Deixa eu chamar aqui de T. Então, a tangente, já falei para vocês que nesse caso aqui, para os dois, né? A tangente do ângulo θ, o ângulo de inclinação, vai ser igual à velocidade. Só que a tangente, nesse caso, vai ser o quê? Esse tamanho vai ser a variação da posição e esse tamanho vai ser a variação do tempo. Tá legal? Você fez aqui e aqui, professor. Aqui embaixo, do mesmo jeito, tá? Vou pegar até a mesma situação. Caraca, não tá ficando reto. Agora ficou reto. Aqui S. Aqui T. Mas já nesse caso, seria a tangente desse ângulo aqui, ó. Essa tangente aqui. Essa tangente aqui, ó. Ou seja, a tangente daqui até aqui. Então, repare que esse ângulo θ aqui, a tangente desse ângulo θ, que é maior que 90, vai ser menos a tangente desse ângulo alfa aqui. Tá legal? De acordo com aquelas questões de redução ao primeiro quadrante, né? O primeiro quadrante da tangente, que eu já falei na aula passada, é positivo, e o segundo quadrante é negativo, tá? Lembrando que eu estou falando de ciclo
Nesse pedaço estou falando de ciclo trigonométrico. Finge que está retinho e tal. Aqui para tangente é positivo e aqui é negativo. Para voltar ao primeiro quadrante, tenho esse ângulo aqui. Aí para voltar aqui seria e esse ângulo aqui é o ângulo complementar a esse daqui, ó. Esse ângulo que eu vou fazer em azul aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui. Por isso que a tangente desse ângulo roxo aqui é igual a menos a tangente do ângulo em azul. Ou seja, a tangente desse ângulo aqui, ó, preto, é igual a menos a tangente desse ângulo aqui em azul. Tá legal? Então, nesse caso, a gente vai fazer da mesma forma aqui. Tangente desse ângulo aqui vai ser cateto oposto, vai ser esse comprimento, sobre cateto adjacente, que vai ser esse comprimento aqui. Tá legal? Belezinha isso? Show! Bora lá então para o movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, nesse movimento a gente tem que definir algumas coisas. Primeira coisa que eu tenho que falar é da expressão, né? A expressão é S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado. Tá? Numa função horária, então é posição em função do tempo. Nesse caso específico aqui, a gente vai ter Y, aqui vai ser C, aqui vai ser B e aqui X, e aqui vai coincidir A vezes X ao quadrado, tá bom? Uma coisa muito importante aqui desse coeficiente que multiplica o termo ao quadrado. No caso da expressão aqui, ó, dessa expressão, eu vou ter que esse A aqui vai ser o resultado dessa razão. Aceleração dividido por 2, tá? Não confundam esse A da função quadrática com esse A da aceleração. São coisas distintas, tá? São grandezas distintas. Beleza? Show! Então, bora agora para o gráfico. Bom, eu tenho as funções aqui, certo? Eu vou ter aqui, ó. Vou chamar esse ponto de T1. Esse ponto de T2. Esse ponto aqui de T3. Mesmo esquema eu vou fazer no outro. T1, T2, T3. Bora lá. Pelo que vocês já viram de função quadrática, quando eu tenho a concavidade de uma parábola voltada para cima, eu tenho que a aceleração vai ser, quer dizer que o coeficiente que multiplica o termo ao quadrado, esse A aqui vai ser positivo. E na expressão é A dividido por 2, o único valor que pode ser negativo é o A. Então, nesse caso aqui, o A vai ser a aceleração, não o A. O A é positivo, consequentemente, a aceleração também vai ser positiva. E esse A aqui que eu estou falando é A de aceleração. Tá legal? Então, carinha triste, com cavidade da parábola virada para baixo, eu tenho uma aceleração aqui negativa. Tá legal? A aceleração é menor que zero. Dito isso, a gente tem o seguinte. Vamos analisar primeiro aquelas paradas lá que eu falei do movimento, né? Que eu não falei aqui. Falei aqui só que era a velocidade positiva. Se a velocidade positiva, só voltando, aqui o movimento ele é progressivo. Se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Repare, nesse gráfico aqui, o que caracteriza o movimento progressivo? A posição aumentando. Nesse gráfico aqui, o que caracteriza o movimento retrógrado? A posição diminuindo. Vamos lá para classificar o movimento em relação à velocidade? Nesse caso aqui, o que está acontecendo? A posição está diminuindo ou está aumentando conforme passa o tempo? A posição está cada vez, ó, começou aqui em cima, em S, quando o tempo é igual a zero, S0, e cada vez o quê? A posição vai diminuindo. Então, até chegar nesse ponto aqui, ó, eu tenho um movimento
Desculpe. É progressivo não, é retrógrado. A posição diminui, movimento retro. Beleza? Para cá, o que acontece com a posição? Aumenta. Então, eu tenho um movimento progre. Beleza? Vamos classificar aquele gráfico lá também. Aqui, ó. A posição está fazendo o quê conforme passa o tempo? Está aumentando. Então, eu tenho um movimento até aqui. Movimento progre. Daqui para cá, o que acontece com a posição? A posição está diminuindo. Então, ó. Retro. Beleza? Show, então. Seguinte. Já falei da classificação do movimento em relação à velocidade. Vamos falar da classificação do movimento em relação à aceleração. O que eu falei da forma prática lá para vocês no gráfico V por T? Quando o móvel estiver indo para a velocidade igual a zero, a gente tem um movimento retardado. Quando estiver indo para a velocidade, quando estiver se afastando da velocidade zero, tem um movimento acelerado. Não importa se está se afastando para o lado positivo ou se afastando para o lado negativo. Tá bom? Então vamos lá. Atenção aqui. Nesse caso, primeiro, a gente tem até aqui retrógrado, daqui para cá progressivo. Então quer dizer o seguinte, se até aqui ele tem velocidade negativa, daqui para cá ele tem velocidade positiva, nesse ponto específico aqui, ó, nesse ponto específico, a velocidade aqui, a velocidade igual a zero. Assim como nesse ponto aqui, a velocidade também é igual a zero. Tá? Horas. Daqui para cá não está se aproximando de zero, não está chegando a velocidade igual a zero, não está freando, então eu tenho um movimento, nesse caso aqui, ó, retardado. E aqui, daqui para cá não está se afastando de zero, ficando cada vez mais rápido, então aqui eu tenho um movimento acelerado. Beleza? Agora vamos lá no outro gráfico. No outro gráfico a gente tem, daqui para cá está indo para zero, movimento retardado. Daqui para cá está se afastando de zero, movimento acelerado. Beleza? Show! Classificação dos movimentos safe, velocidade, ponto de mínimo e ponto de máximo, eu tenho a velocidade zero. Agora tem mais uma outra coisa que a gente pode trabalhar aqui nesse tipo de gráfico. Não é cobrado com frequência, mas é bom falar, tá? Então, a outra coisa que é cobrada é como descobrir a velocidade inicial, tá? Como é que a gente vai descobrir a velocidade inicial num gráfico aqui? Então, eu tenho que, no movimento, vou até separar aqui, ó, para você, não bolar. Vou ficar bolado. No movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho duas expressões para velocidade média. As duas expressões são, a primeira que a gente acabou de ver aqui, ó, ΔS sobre ΔT, satisfaction, e a segunda, tu vai bolar com essa informação aqui. Um movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade média também é a média das velocidades. Bolou agora, né? É isso aí. É isso aí, meu querido. É isso aí, minha querida. Velocidade média. Aqui, somente aqui, pode ser V1 mais V2. Belezinha? Show de bola, então. Seguinte. Eu vou chegar aqui. Vou dizer que aqui é S. Vou dizer que aqui é S0. Vou dizer que aqui é S. Tá? Esqueci de terminar, né? Média das velocidades. Só que velocidade média também é o quê? ΔS sobre ΔT. Horas. Se eu tenho que a velocidade média é isso e a velocidade média é isso, quer dizer que
essa razão é igual a essa razão aqui, tá? Então, a gente vai concluir o seguinte, que V1 mais V2 sobre 2, V1 mais V2 sobre 2 é igual a ΔS sobre ΔT, tá? Vamos pegar os gráficos. ΔS sobre ΔT vai ser ΔS, final menos inicial, sobre T sobre 2. Sobre T2 menos 0, ou seja, T2, tá? Esse pedaço aqui vai ser ΔS sobre T2. Agora, e esse tempo aqui é o x do vértice. Lembra lá de segunda lei da equação quadrática? Então, x do vértice, tá? Que é o tempo onde... um instante de tempo em que muda de sentido a velocidade. Então, vai ser isso. Agora, pega a visão aqui, ó. A velocidade quando passa pela posição zero é o quê? V0. E quanto vale a velocidade nesse instante de tempo T2? Zero. Então, eu vou chegar à seguinte conclusão. Vou chegar aqui. V1 eu vou colocar V0. V2 eu vou colocar... fazer pra lá, né, mano? Vai ficar melhor pra lá. Aqui, V1 vai ser V0. V2 vai ser 0. Igual a ΔS. Para os dois exemplos, eu tenho que fica igual a T2 mesmo. Então, a gente pode igualar o seguinte. A gente pode dizer que, no final, a gente pode concluir que V0 sobre 2 é igual a ΔS sobre ΔT. Ou melhor ainda, sobre T2 sobre T2, que é um instante de tempo onde o móvel muda a sua trajetória. Ou seja, está andando para frente, passa a andar para trás, está andando para trás, passa a andar para frente. Pessoal, belezinha isso? Entendido? Qualquer dúvida, a gente mata essa dúvida no chat, tá legal? Ou então você fala lá comigo durante a aula que a gente mata essa dúvida. Show de bola? É isso, estou esperando vocês no chat.